E aí, Dev, o que você acha de desenvolvermos juntos uma API de cadastro e autenticação de usuário utilizando o Node.js, JWT, Fastify, Postgres e Prisma? Nessa API, além disso, eu vou te mostrar como que eu organizo os meus projetos no dia a dia, vou te mostrar boas práticas de programação e te dar algumas dicas de segurança. Nessa API, nós vamos ter rotas para cadastrar um usuário, para verificar se um usuário está logado e obter os seus dados, e também para autenticar o usuário propriamente dito e obter o token. Então, agora chega de enrolação e vamos para o código. Bom, estou aqui com o meu Visual Studio aberto, vou começar criando o projeto, tá? Então eu estou utilizando aqui o PNPM, tá? Como gerenciador de pacote. Eu tenho notado nos últimos tempos aí que ele tem se tornado uma alternativa um pouco mais rápida ao NPM e ao Yarn, mas isso aqui não afeta a funcionalidade do código propriamente dito. Então você pode utilizar aí o gerenciador de pacote que mais te agrada. Pode ser o NPM, pode ser o Yarn, eu estou utilizando aqui o PNPM, tá? Bom, depois que nós deslizamos o projeto, eu vou começar aqui instalando o Fastify, tá? E assim, nesse projeto, nessa API, nós vamos utilizar o Fastify como servidor web. Ele surgiu aí como uma alternativa ao Express, né? E o que eu tenho notado, assim, nos testes aí, ele tem sido mais rápido, mais performático que o Express. E o pessoal da comunidade, ele está mais ativo ali no desenvolvimento de novas features, correção de bugs e tudo mais. Me parece que nesses últimos tempos o Express anda meio parado. Então, por isso que eu tenho adotado nos meus projetos já utilizando aqui o Fastify, tá? Então, para quem quiser conhecer, eu vou deixar um link aí também na descrição sobre a documentação lá do Fastify e tudo mais. Eu ainda estou aprendendo, né? Estou pegando um pouco a manha aqui do Fastify e tudo mais. Mas ao longo desse vídeo aqui nós vamos descobrindo aí as features juntos, beleza? Bacana. Então eu vou começar aqui criando a pasta src e vou adicionar o arquivo aqui server.js, tá? Então eu vou começar aqui importando o Fastify de dentro do Fastify. Beleza, vou declarar aqui a minha aplicação, né? E esse Fastify aqui basicamente ele é uma função construtora, né? Então ele vai criar uma instância aqui do Fastify para mim. Dentro desse método construtor eu posso passar alguns parâmetros. Nesse momento eu vou utilizar somente o logger, né? Então o que acontece aqui? Eu vou ativar o logger para toda vez que for feito um request na minha aplicação, esse request ser logado ali dentro do meu console, eu poder ver o que está acontecendo no meu servidor, tá? Vou declarar uma rota aqui utilizando o app.get e você vai ver que é bem parecido ao Express, tá? Aqui eu recebo uma função, né, que basicamente aqui tem, cara, uma assinatura muito parecida aqui ao Express. Então aqui eu recebo o request como primeiro parâmetro, o segundo parâmetro é o reply. Então no lugar aí do response lá do Express, você vai utilizar aqui o reply. E aqui simplesmente eu vou dar um reply.code. Então eu vou declarar aqui status code 200 que é sucesso. E vou mandar aqui um payload de volta, né? Então vou ligar o ping aqui e vou mandar um pong de volta lá para quem estiver chamando. Deixa eu só colocar essa rota aqui no ping para não ficar na nossa raiz. Beleza. Aqui eu vou começar declarando o nosso servidor. Então se der algum erro, eu vou envolver isso aqui dentro de um bloco try-catch para justamente eu printar o erro, né, e dar um process.exit aqui, né? Então, um process.exit aqui. Então aqui, basicamente eu vou chamar o método de listen, que basicamente ele vai startar aqui o servidor do Fastify. E aqui dentro eu posso passar, acho que uma porta, né? Então eu vou usar 3001, que é 3000 eu já estou usando aqui num outro projeto. Beleza, vamos executar isso aqui no console, vamos ver se ele sobe o servidor. Opa! Tá, beleza. Ele deu esse erro aqui, falando que eu não posso usar o questão do import, porque eu não configurei o meu projeto para utilizar o type module, né? Então, vou configurar aqui novamente, vamos executar. Ó, você vai ver que o servidor subiu aqui na rota, tá? Vamos fazer um teste aqui, chamando essa nossa primeira API, essa primeira rota, né? Que é o ping. Então, eu vou começar aqui criando uma outra pasta chamada docs. Basicamente, aqui eu vou colocar os requests, né? Para a gente poder testar a nossa aplicação.
E eu estou utilizando uma extensão do Visual Studio, que basicamente é essa extensão aqui, ó, que é o REST Client, que basicamente você pode criar arquivos .http ou .rest, e você declara o seu request, tá? Então, eu tenho tentado usar isso daqui justamente para isso ficar documentado, né, as rotas dentro do meu projeto. Então aí fica como alternativa aí ao Insomnia, né, ou Postman, ou outras ferramentas aí de mercado, tá? Então, eu vou utilizar aqui essa extensão, tá? Mas assim, você pode utilizar o Postman, você pode utilizar o Insomnia, você pode testar isso no browser. Óbvio que no browser talvez você não vai conseguir simular ali post, né? Mas, enfim, você pode usar aí o que você achar melhor, tá? Bom, eu vou criar aqui um arquivo chamado ping.http. E aqui, basicamente, a gente coloca o verbo que a gente quer chamar e a rota. Então aqui eu vou colocar o localhost 2.3001/ping. E automaticamente ele vai me aparecer esse botãozinho aqui, ó, Send Request, tá vendo? Então se eu clicar nele, ó, ele tem que me responder, me respondeu aqui corretamente com Pong, tá vendo? Então, eu achei legal essa extensão, que você não sai do Visual Studio, isso aqui fica documentado ali dentro do seu projeto. Então até para outros desenvolvedores que pegarem esse projeto para trabalhar, mexer, enfim, fica ali como uma, entre aspas, pseudo-documentação. Então, bacana. A gente tem o nosso servidor rodando aqui. Porém, vamos fazer o seguinte, toda vez que eu altero aqui o Node.js, o server.js, nesse caso, ele não faz o reload do meu servidor. Então, ó, tá vendo? Ó, eu tenho que restartar o servidor para mim, né, refletir ali as alterações. Vamos colocar um reload aqui automático. E eu vou deixar no link aí, no primeiro comentário fixado, eu tenho um vídeo no canal sobre como você faz o hot reload aí no Node.js sem utilizar o Nodebun. Então, depois que você terminar esse vídeo aí, se você quiser assistir, fica à vontade, vai lá. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fechar isso aqui. Vou pegar aqui o pacote, vamos deletar esses scripts aqui. Vamos colocar um script de dev. E aqui eu vou fazer o seguinte, node --watch.src server.js. Tá. Então aqui a gente simplesmente vai executar o pnpm dev. Ou o yarn dev, né? No caso aí, para quem está usando o yarn. E se tudo der certo, toda vez que eu modificar aqui o meu servidor, automaticamente ele já fez o reload para mim, tá? Então, mais uma vez, aí, se você tiver curiosidade em aprender mais aí sobre o hot reload aí no Node.js, tá no primeiro comentário aí o vídeo fixado, beleza? Bacana. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui a organizar as coisas do meu projeto, né? Então, começar a criar as rotas. Uma estrutura que eu tenho utilizado bastante é a ideia de separar a minha aplicação por features, né? E aí cada feature ser responsável somente por aquele objetivo, né? Então, geralmente no passado aí o pessoal tinha costume de separar por MVC, né? Então, por exemplo, MVC era muito forte lá no Ruby on Rails e tudo mais. Porém, assim, eu acho que a ideia de MVC não é ruim, mas você acaba, né, colocando muito código no controller ou no model, então, assim, eu usei bastante o MVC, mas eu tenho preferido utilizar mais uma ideia aqui de você separar por features, tá? Então, vamos fazer o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar essa rota e colocar nesse padrão de features aqui, eu vou começar a te explicar como é que você faz isso daí, tá? Então, aqui, eu vou criar uma pastinha chamada features, vai servir como base aqui para as nossas features, tá? E eu vou adicionar uma outra pasta aqui que vai ser a minha feature de ping, tá? E aí, basicamente aqui, eu tenho uma pastinha com um conjunto de arquivos, né, dentro dessa pastinha aqui, no caso, que vai compor essa feature. É óbvio que vão ter coisas no meu projeto que são compartilhados, né? Então, aí eu vou ter pastas de infra ou shared ou qualquer coisa do gênero, né? Mas assim, o core, né, o core do negócio daquela feature tá ali dentro, ela vai ficar dentro dessa pasta, tá? Então, basicamente aqui, eu vou começar escrevendo 2 arquivos, tá? Eu vou criar os 2 arquivos aqui, depois eu vou explicar direitinho. Então, o primeiro arquivo é o route, que é onde eu vou ter a definição da minha rota, tá? E aí, uma coisa legal que eu achei do Fastify, você pode definir a rota como se fosse um objeto, né?
E o mais legal disso é que depois você pode usar um plugin, que é, por exemplo, o Fastify Swagger, e ele gera o Swagger para você, tá? Então depois a gente vai mostrar aí como é que eu configuro o Swagger, tá? Então eu vou separar isso daqui. E aí o meu router ele vai funcionar para eu definir qual é a estrutura daquele meu endpoint, né? Daquela minha rota. E o endpoint, o arquivo de endpoint é como se fosse o handler ou o controller, vamos dizer assim, que vai executar aquela ação, né? Que vai executar o ping. Né? Então, é meio que o route ali, no caso, ele é a porta de entrada, né? Ele recebe ali a request, a definição daquele request, e o endpoint, né? O caso aqui, ele é responsável por executar essa requisição. Então, ele é responsável pelo código que vai fazer toda a requisição ali, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, export default, vamos declarar aqui uma constante. Primeira coisa que a gente tem que fazer, se não me falha a memória, é o method, né? Então aqui a gente vai declarar qual que é o método, no caso aqui, dessa feature, né? Então é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então no caso aqui, ele é um método, né, do tipo get, né? Aqui o segundo parâmetro é a URL, né? No caso aqui o path, então eu quero colocar no /ping, tá? O terceiro parâmetro aqui é o esquema desse request, então é a representação tanto de entrada quanto de saída. E aqui é muito importante porque você começa a definir meio que a documentação do seu Swagger e facilita depois na geração do Swagger UI, né? E você ter essa documentação ali, até para poder compartilhar, né, com outras pessoas para como é que sua API funciona em termos de contrato, né? Tanto o que entra quanto o que sai, tá? Então dentro desse esquema eu tenho um objeto response aqui, que basicamente nesse caso eu vou declarar aqui 200, né? Então ele só vai ter status code de 200 e esse cara ele vai me retornar um tipo object, então quer dizer que no body do meu response vai ter um objeto do tipo object, né? E aqui embaixo eu vou declarar quais são as propriedades, né? As properties desse objeto que vem no body, tá? Então aqui no caso ele vem um objeto ping, e esse objeto ping, ele é do tipo string, beleza? Então aqui a gente tem toda a definição aí do nosso contrato, né, da nossa rota. O próximo parâmetro aqui depois do esquema é o handler, tá? O que é o handler? É justamente a função que vai lidar com a execução desse endpoint, tá? Aqui, vamos colocar aqui como placeholder somente isso daqui, né? Somente essa lambda. E vamos fazer o seguinte, só para melhorar um pouco aqui a legibilidade, vamos colocar aqui em cima, porque eu acho que fica mais fácil da gente ler, tá? Então aqui eu tenho o handler. E aqui, esse handler é exatamente, se a gente voltar aqui, é exatamente essa função aqui de callback, tá? É exatamente essa função aqui, tá? Só que de uma maneira ali mais descritiva, tá? Então aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou começar declarando aqui dentro do meu endpoint uma função chamada endpoint. Endpoint. E aqui eu vou falar que ela recebe como parâmetro aqui o meu request e ela tem o meu reply, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Voltando lá no meu server, eu vou copiar esse return aqui, tá? E eu vou colocar aquele dentro desse meu endpoint aqui, dessa função de endpoint, tá? Aqui ele fica, eu não estou usando request, então eu posso omitir utilizando o underline, tá? Só para o JavaScript não ficar enchendo o saco. E aqui eu tenho basicamente aqui, o cara vai executar e vai retornar aqui um pong, né? Retorno da minha execução. E aqui, o que eu vou fazer? No meu handler, eu tenho que importar ele, né? Para poder usar. Então eu vou importar de dentro do meu endpoint. E aqui eu tenho que colocar .js. Eu vou importar aqui a função de endpoint. E aqui, simplesmente para o handler, eu passo aqui a minha função de endpoint, tá? Poderia chamar handler aqui? Poderia, mas... sei lá, eu gosto dessa ideia de utilizar endpoint, o nome endpoint, tá? Bom, se a gente voltar agora ao nosso server JS, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou fazer um app, se não me falha a memória, .route, e aqui eu tenho que importar essa minha rota. Import from features /ping /route.js.
E aqui, na verdade, é a ping route, né? Porque ela é o default, tô exportando o default lá, se não me falha a memória, né? Sim, tô exportando o default, beleza. Então aqui, eu vou simplesmente passar o app.route, né? E no ping aqui, no caso, né? Então eu tô passando aqui app.route e definindo para ele aqui esse meu import aqui, né? Se isso deu certo e não me trollou, ó, então tá funcionando, tá vendo? Normalmente. Então a gente tem aqui, né, a definição da, né, a separação das responsabilidades. Então uma coisa é o servidor, né, outra coisa é a rota e outra coisa é como que ele lida com aquela rota, né? E aí eu posso até colocar uma outra camada ou um outro arquivo para lidar com regra de negócio, conexão com o banco de dados. Aí você pode ir melhorando essa arquitetura, né? No caso ali, conforme as suas necessidades, tá? Mas eu vou manter simples aqui por enquanto, porque o propósito é a gente ter essa API aí 100% funcional, tá? Tá, beleza. O que nós vamos fazer agora? Que é uma coisa que me desagrada um pouco, né? Imagine que eu tenha aqui, por exemplo, 100 rotas, né? Eu tenho que ficar importando uma por uma, né? Nesse caso, e aí ficar colocando aqui. Pode ser que eu esqueça de importar uma dessas rotas, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, eu vou criar um arquivo, ou criar uma vamos dizer assim, uma função que vai nos ajudar justamente a carregar essas rotas de forma automática, tá? Então eu vou criar uma pastinha aqui chamada loaders, que basicamente vai servir para a gente colocar os loaders da nossa aplicação, para ajudar no bootstrap da nossa aplicação durante o startup do servidor. E eu vou criar um arquivo aqui chamado router. router.js, tá? Aqui de dentro, o que eu vou fazer? Deixa eu só fechar isso aqui. Eu vou exportar uma função chamada router loader. E aqui eu vou dar um return em um objeto. Tá? E depois eu vou explicar o porquê. Esse meu objeto, basicamente, ele vai ser composto por uma função load. E ele vai receber aqui o fastify como parâmetro. Tá? E aí depois eu vou explicar por que eu estou retornando isso aqui diretamente. Tá? Beleza. Na hora que eu estiver chamando, a gente consegue exemplificar isso daí. Tá? Beleza, então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu preciso carregar todas as rotas aqui dentro. Só que eu quero carregar essas rotas de forma automática, né? Eu quero que, baseado num determinado padrão ali de nomenclatura de arquivo, ele automaticamente carregue essas rotas para mim, tá? Então o que a gente vai começar fazendo aqui? Deixa eu só dividir meu terminal aqui, que eu preciso adicionar uma outra dependência que é o glob. Que basicamente ele é uma biblioteca que nos ajuda a você ter padrão de search de arquivo, vamos dizer assim, como por exemplo, asterisco ponto asterisco no Windows, né, que você pesquisa todos os arquivos com todas as extensões. Então ele, dado um pattern, ele nos ajuda a obter todos os arquivos de um diretório, de um conjunto de diretórios, tá? Então eu vou começar instalando ele aqui. Opa! Digitei certo? Faltou o i aqui. Caramba. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Antes de mais nada, eu vou começar importando aqui o path para nos ajudar aqui a lidar com o path dentro do Node.js. E também vou importar o URL, mais conhecido como URL. E também vou importar o meu glob. Aqui eu não sei se é glob que fala, mas enfim. Também isso aí é o de menos. Vamos lá. Beleza, então aqui eu vou importar o glob. Beleza, bacana. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é definir o padrãozinho da onde que eu vou buscar essas rotas, né? Então eu vou chamar aqui de routes path. E eu vou fazer um path.resolve, que ele vai resolver um diretório para mim. Então eu vou dar aqui um resolve, né? E aí, o que acontece? Aqui você pode ir dando vários caminhos para ele poder montar esse path inteiro e resolver ali fisicamente onde que esse arquivo se encontra dentro da máquina, tá? O primeiro parâmetro que eu vou passar aqui é o path.dirname, que eu quero dar para ele aqui como vazio o ponto inicial onde minha aplicação está sendo executada. Então é como se fosse ele partisse daqui, ó.
né? Justamente onde está o package JSON aqui no caso, né? E aí, aqui eu vou dando para ele para onde eu quero navegar. Então, a primeira pasta que eu quero navegar é a src. A segunda pasta que eu quero navegar são as features, tá? Features. Isso. E a terceira, aqui no caso, eu vou pegar asterisco, asterisco para pegar todas as pastas e subpastas ali dentro. Barra, e aí eu vou colocar aqui um asterisco, route, ponto, route, nossa, ponto .js. Então, o que acontece? Eu quero pegar todas as pastas aqui e subpastas dentro das minhas features, tudo que contiver esse padrão aqui, ó. Então, tudo que tiver asterisco aqui no nome, route.js, ele vai pegar todos esses arquivos para mim. Então, ele vai retornar dentro de um array esses arquivos para mim. Legal. O que nós vamos fazer agora? Eu vou declarar a rota aqui no caso. Então, deixa eu coloquei errado aqui. Opa. Então eu vou declarar aqui as minhas rotas e eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar o glob, né? Então basicamente aqui eu obtive o path, né? O caminho, né, do servidor, onde está, que pode ser Windows ou pode ser Linux, né? Então aqui eu vou passar o routes path. Routes path. O que tá errado aqui? Const routes path. Não tá achando essa variável? Tá, então sim, beleza. Tá, e aqui, basicamente, ele recebe como segundo parâmetro aqui algumas funções. E aí, para quem tá rodando no Windows, tem um carinha aqui que você tem que ativar, que basicamente é esse cara aqui, ó. É o Windows Path No Escape, tá? E que a gente liga true. Que é justamente para ele não colocar aquele barra, porque na hora que ele faz o escape do barra, ele coloca outra barra, então fica barra. Então, barra, se não me falha a memória, viram 4 barras. E aí ele não acha esse path no Windows, né? Então fica bem zoado, tá? Então, mas é só você passar esse parâmetro aqui que ele, tipo, não dá o escape, tá? Beleza. E agora, o que nós vamos fazer? Eu obtive todas as rotas ali, né? Então aqui, agora eu tenho todas as rotas ali, né? Todos os arquivos que tem esse padrãozinho aqui, né? Beleza. O que eu vou fazer aqui? Basicamente eu vou dar um for each. Então, para cada rota que eu tiver nas minhas rotas, aqui eu vou fazer o import do arquivo. Como que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa que eu vou declarar a URL da rota, tá? E eu vou chamar url.path2file, URL, que basicamente esse cara aqui vai retornar dado o caminho físico, ele vai retornar como se fosse em formato de import, né? De forma que eu consiga fazer esse import de forma dinâmica, né? E aqui, basicamente, eu vou passar a rota, tá? E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu vou declarar a rota. Não, mas eu já tenho a rota. Aqui, na verdade, é o... sei lá, eu vou chamar de route import ou route definition. Acho que é melhor. Route definition, que é a definição da rota. Então, aqui eu vou dar um await e vou importar aqui a URL da minha rota. Então, o que acontece aqui? Ó, tem o dynamic import, né? Então, eu estou importando aqui essa rota nesse momento. E aí, o que eu faço? Aqui eu estou recebendo o Fastify, certo? Aí eu simplesmente falo para o Fastify que eu quero adicionar essa definição dessa rota dentro dele. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar esse padrão, ele vai pegar todas as rotas, né, baseado nesse padrão utilizando o glob, né, essa biblioteca aí para poder fazer esse padrãozinho, e depois ele vai rodar ali, né, um for each para poder ir importando todas essas rotas aí. Legal? Beleza, então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar aqui no meu servidor. A primeira coisa aqui que a gente vai fazer é importar o meu route loader. Tá. Opa. Tá, beleza. Tá, ele deu um module not found aqui, tá bom, sem problemas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um await no route loader, né, que eu quero chamar essa função. E lembra, essa função, ela me retorna um objeto que dentro desse objeto tem uma outra função. Então, nesse caso, eu não quero executar isso nesse momento, né? Por mais que aqui eu vou executar nesse momento, mas assim, pode ser que eu queira chamar o router, mas eu não quero carregar as rotas ainda, né? Então, tipo, eu quero deixar a variável preparada,
né? Mas eu não quero exatamente efetuar o load. Então, por isso que eu estou utilizando aqui no caso, né, retornando um método load, que é justamente para ter as coisas em duas etapas. Então, se eu precisasse fazer dentro do meu servidor alguma coisa antes, né, tipo declarar o router, no caso o loader, e aí só depois fazer o load, então eu já teria isso meio que pronto aqui na minha aplicação, tá? Então, aqui basicamente eu só tenho que passar o app, que é o Fastify, né? E aí ele tá dando um erro aqui e nós vamos descobrir o que que é. Eu tenho que sempre esquecer de colocar os pontos .js. Tá, método inválido. Agora a gente vai começar a descobrir aqui quais são os problemas. Provided method is invalid. Isso aqui é interessante. Onde que ele deu esse erro aqui? Vamos ver. No route, no lib, e ele veio do meu loader. Tá. Eu acho que é porque eu esqueci o default. Tá, seguinte. Isso aqui é importante. Detalhezinho que eu esqueci. Dentro do route definition, eu tenho que chamar o ponto default, né? Que é o objeto que representa a minha exportação default. Então, se eu voltar aqui no meu route, tá vendo que eu tô dando export default? Então, ele simplesmente, só o objeto, ele vai ter essa exportação, ela vai ter um ponto default dentro dela. Então, é justamente esse ponto default que eu tô chamando ali. E aqui ele subiu normalmente, tá vendo? Então, vamos só fechar tudo isso aqui. Vamos voltar lá no ping. Se eu executar novamente, ele não me trollar, tem que funcionar. Ó, ping pong. Show? Bacana. Só pra gente ter certeza que isso aqui tá funcionando, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma rota aqui de health check. Cara, só para exemplificar, tá? Então aqui eu vou copiar o endpoint, vou copiar o route aqui para facilitar. E aqui vai ser um /health. E, cara, vamos deixar ele retornando Pong aqui de volta. Ou healthy, sei lá, estou healthy. Estou saudável. Tá, nesse caso aqui deixa eu só alterar o server para ele poder refazer o reload. Vamos fazer o seguinte, ó. Então, eu tenho já esse health aqui. Se eu chamar o /health, ele tem que funcionar, né? Ó, retornou o health. Então, o que acontece? Com esse loader, facilita muito, no caso aí, a criação de rotas, né? Então, você não precisa ficar ali declarando rota por rota, importando e configurando. Então, é um método aí utilitário que vai facilitar bastante a nossa vida aqui na criação dessas rotas, tá? Então, achei bem interessante essa estratégia. É óbvio que eu não cheguei a fazer nenhum tipo de teste de performance em cima disso, tá? Então, acho que seria legal usar isso aqui com sabedoria, tá? Então, precisaria dar uma testada, dar uma estressada para ver se isso aqui não vai pesar nem nada, mas é uma boa estratégia aí, né? De repente pode fazer alguma coisa com lazy load, não sei. Aí teria que dar uma investigada em questão de performance e dar uma estudada melhor nisso. Mas vamos seguir em frente. Mas é só para também aqui pegar o conceito, tá? Legal. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos configurar o Swagger, que eu quero te mostrar o Swagger funcionando, né? Então você vai ver a aplicação, né, e ver ali a documentação dentro do Swagger. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar adicionando aqui o Swagger. Então, se não me engano, o Fastify... É o Fastify Swagger e o Swagger Y, tá? Então, vou dar um Enter aqui. Ele vai instalar as minhas dependências. O que eu vou fazer? Como isso aqui também se trata de um loader, eu vou criar, e é um bootstrap da minha aplicação, eu vou criar um arquivo chamado Swagger aqui, tá? E esse arquivo aqui de Swagger, ele é bem chato de configurar, tá? Então, eu vou copiar aqui de um outro projeto meu, porque se eu for ficar escrevendo isso aqui, a gente vai demorar 2 horas nesse vídeo, tá? Então, assim, basicamente aqui eu estou importando, né, o Swagger Y, né, de dentro do Fastify. Eu estou criando aqui um Swagger Loader, estou seguindo a mesma estratégia, né, tipo separando numa outra função. E aqui, basicamente, eu estou registrando o Swagger dentro do Fastify, né, com algumas configurações aqui. Então aqui eu tenho, por exemplo, o title, a description, a versão e tudo mais, né? Aqui eu tenho os esquemas, né? HTTP e HTTPS que eu quiser utilizar, o que ele consome, o que ele produz, né? Aqui eu tenho algumas configurações de segurança, né? Então aqui no caso
essa API vai utilizar autenticação através de JWT, né? Aqui ele quer dizer se eu quero expor essas rotas, eu digo para ele que sim. E aqui eu vou fazer um outro que eu vou definir o Swagger UI, né? Que é onde eu quero... Porque são duas coisas, né? Uma coisa é o Swagger, que é a documentação, né? O arquivo que representa a documentação do Swagger. E o outro aqui, no caso, é a UI, né? Que eu quero exibir ali esse Swagger na tela, né? De forma que eu consiga usar. Então aqui eu estou declarando que esse cara vai funcionar na rota /docs. Aqui algumas configurações de documentação. Aqui alguns hooks. Né? Isso aqui está tudo na documentação do Swagger UI. Também vou deixar o link da biblioteca aí nos comentários, né? Então se você quiser dar uma olhada, se aprofundar. Mas basicamente aqui eu só alterei o título, né? Seguindo ali a documentação. E também coloquei aqui, no caso, esse tipo de autenticação. E obviamente troquei aqui a rota. O resto eu não mexi em nada, é o padrão da documentação. Beleza? Então tá bom. Agora a gente precisa carregar esse cara dentro do nosso servidor. Vamos fazer o seguinte. Só para isso aqui não ficar um monte de import, vamos criar um index aqui que vai exportar tudo do router e vai exportar tudo do Swagger. O que acontece aqui? Aí eu consigo fazer um import só, né? Nomeado e separando ali por vírgula, né? Então, fazendo isso aqui, eu vou conseguir fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Então eu vou trocar aqui por index. E aqui, basicamente, eu vou chamar o Swagger Loader. Isso, exatamente. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Swaggerloader.load, passo aqui o app. Nossa, como eu digitei await ali, digitei tudo errado. Beleza. Ele tá dando um pau aqui, vamos ver. Could not found. Tá. Eu sempre esqueço disso. Pessoal, tô ficando velho, velho. Tô ficando velho. Beleza, vamos lá. Então ele já fez aqui o Swagger para mim, né? Já configurou. Então assim, só recapitulando aqui para não perder a linha de raciocínio. Esse Swagger, esse tipo de importação, nesse caso, é para facilitar, né? E não precisar ficar escrevendo vários imports ali. Import. Então, o que eu quero dizer? De dentro dos loaders, cara, já importa o router e já importa aqui o Swagger, tá? Se isso tudo der certo, na hora que você entrar no seu browser, né, e colocar ali localhost 3001/docs, automaticamente ele vai te mostrar o Swagger. Deixa eu só arrumar aqui a minha transmissão, porque o que acontece? Eu preciso colocar aqui o meu browser. Deixa eu ver se eu consigo colocar o browser aqui para vocês. Preciso esconder aqui. Isso, beleza. Bom, pessoal, então eu tô aqui com o meu browser, né? Então, na verdade, aqui eu já estava rodando um outro projeto. Deixa eu só trocar a porta aqui, que é a 3001, né? Que a gente está rodando. Então aqui, ó, eu já tenho a documentação do meu Swagger, né? O que acontece? Então, você pode ver aqui, eu tenho o nome da minha... Eu tenho aqui o nome da minha API, a versão. Aqui onde está a definição da documentação do Swagger, que é um JSON, tá vendo, ó? E aqui é onde apareceria os métodos, né? Que eu tenho dentro dessa aplicação. Ele não está aparecendo nenhum método. Deveria, né? Porque eu tenho duas rotas aqui. Bom, pessoal, resolvido aqui o probleminha, vou mostrar para vocês, mas antes de eu voltar para o código, eu queria mostrar aqui o Swagger funcionando, tá? Então eu tenho aqui os dois métodos, né, que eu declarei. Aqui, por exemplo, o ping, se eu executar, ó, você vê que ele exibe aqui para mim o retorno dessa API, beleza? Então, voltando lá para o meu Visual Studio Code, eu vou mostrar para vocês aí o que causou esse probleminha, tá? Basicamente aqui, eu preciso inverter a ordem. Então, primeiro eu tenho que declarar o Swagger e depois eu tenho que declarar as rotas, né? Se eu declarar as rotas e o Swagger depois, isso não vai funcionar. E ele não vai conseguir pegar ali as rotas dentro do Swagger, tá bom? Beleza. Então, vamos começar o seguinte. Vamos configurar aqui o Prisma, né? Vamos começar configurando aqui o Prisma. Então, eu vou adicionar aqui a instalação do Prisma. Prisma -d, e aí é uma dependência de dev, tá?
Beleza. E aqui eu vou chamar o npx prisma init. Show. O que acontece? Ele, por padrão, ele cria aqui algumas coisas dentro do meu projeto, tá? Então é um arquivo de esquema, que é onde eu defino basicamente as minhas tabelas, né? Vamos chamar assim de tabelas, os meus modelos, né? Que vai fazer o depar ali entre o meu ORM e como é que fala? E o meu banco de dados, tá? E aí, se você não tiver esse syntax highlight aqui, provavelmente você vai ter que instalar uma dependência que é o seguinte, é o Prisma, tá? Então aqui tem esse plugin que você instala e você consegue ver o syntax highlight, tá? Provavelmente você não vai ter, ou se você já tiver, você já vai conseguir ver nesse padrão aqui, beleza? Tá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar declarando... e ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Uma estrutura de definição dele, né? Porque a gente define ali os modelos. Parece um JavaScript, mas tem algumas particularidades ali. Então, assim, se quiser um pouco mais de detalhe, né, eu deixo aí também na documentação dos cards aí um pouco mais sobre o Prisma, mas a ideia aqui não é explicar o Prisma a fundo, mas um pouco mais assim de como que a gente pode utilizar ele, tá? Então eu vou começar declarando aqui o meu model de user, tá? Esse meu model de user, a primeira coisa que eu quero fazer aqui no caso é dizer que o nome da tabela vai chamar user. Beleza? E aqui eu vou declarar um ID. Esse ID ele vai ser inteiro. Ele vai ser um ID. E ele vai ter um default que vai ser auto-incremente. Isso, tá. É isso aí. Bom, basicamente aqui eu tenho a definição da minha coluna, né? Então aqui é a definição da minha tabela ou do meu modelo. E aqui é a definição da minha coluna. Então aqui eu tenho um ID, né, para poder ser a chave dessa minha tabela. Ele é do tipo inteiro, ele é o ID, que ele é a chave primária, então aqui eu tenho que passar o @id, que é do Prisma. E eu estou falando que o default dele é um auto-incremente. O que quer dizer isso? Basicamente, toda vez que for feita uma inclusão nessa tabela, o banco de dados vai sempre gerar mais um ali. Então, por exemplo, o último usuário incluído foi o 70. Então, o próximo é o 71. Então, automaticamente, ele vai atribuir o 71 dentro desse ID, tá? Existe uma vasta discussão aí na internet dizendo que a gente não deveria delegar a criação dos IDs para o nosso banco de dados, né? Porém, aqui, como o propósito é mostrar para vocês aí como é que eu utilizo o Prisma, como é que eu monto uma API, eu vou deixar também na descrição alguns links aí, se você quiser discutir mais sobre esse tema, né? Ou se você quiser aprender mais e tudo mais. Também tá nos links aí a nossa comunidade lá no Discord. Então, se você quiser entrar lá para discutir e falar que tá errado utilizar o auto-incremente, fica à vontade para aparecer lá, beleza? Então, bacana. Esse meu model, ele vai ter aqui um name, que ele vai ser string. Ele vai ter um username, que vai ser string também, e ele vai ser único. Então, o que quer dizer isso? Ele vai criar uma constraint aqui na minha base de dados, dizendo que não pode ter 2 registros com o mesmo username. Então, por exemplo, se eu criar um username chamado Greg, a outra pessoa não pode criar um usuário chamado Greg. Então, a pessoa vai ter que usar Greg1, Greg2, né? Sei lá, qualquer coisa do gênero, tá? Então, isso vai determinar que eu não consiga incluir 2 usuários com 2 registros, né, com o mesmo nome de usuário, tá? E por fim, eu vou ter o password aqui, tá? Além disso, existem 2 coisas que eu particularmente gosto de criar também, que é sempre a data de criação e a data de atualização desse registro. E aí o Prisma ajuda a gente a fazer isso, tá? Então eu vou criar aqui 2 colunas, eu já tenho um exemplinho aqui pronto, que basicamente aqui é o created@, que basicamente é o datetime, e o default dele é sempre o now, né? Então ele vai pegar a data e hora atual do sistema. E o updated@, que eu estou aqui anotando com @updated@. O que acontece aqui? Toda vez que o registro for atualizado, esse campo aqui vai ser atualizado pelo Prisma automaticamente, tá? E eu cometi um erro aqui, que na verdade aqui tem que ser aspas duplas, tá? Senão o Prisma, ele enche o saco. Beleza?
Show! Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ter um banco de dados, né? Se eu não tiver um banco de dados, eu não consigo, no caso aqui, me conectar, obviamente, né? Que coisa tão inteligente. Mas beleza. Como que a gente pode criar um banco de dados aqui? Bom, existem várias formas, tá? Então, você poderia subir um Docker na sua máquina, você poderia instalar o Postgres na sua máquina. Porém, assim, como eu não quero ter que lidar com infraestrutura nesse momento e nem ter que subir um Docker aqui para poder subir o Postgres e tudo mais, eu vou te mostrar aqui vamos dizer que é um SaaS, né? Não sei se eu posso chamar de SaaS ou um IaaS. Não é IaaS, no caso, é um PaaS, talvez. Talvez seja um PaaS. Que ele disponibiliza aí, no caso, um banco de dados como serviço, tá? Então a gente pode se cadastrar lá na plataforma e ele vai estar utilizando vai estar disponibilizando uma base de dados Postgres para a gente poder testar ali, desenvolver alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro exatamente quais são os limites de quantos bancos de dados e tal dentro da versão free, né? Porque ele tem uma layer grátis ali no caso, né? Um free tier no caso. Mas assim, para desenvolvimento, cara, funciona muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o meu browser. E aí, a gente vai entrar no Neon... Eu vou dar um search no Google aqui, que eu também não lembro o nome o site do projeto. É o Neon Database, tá? Então, basicamente, é esse cara aqui, ó. Que a gente tem aqui no caso, né? Então, um serverless Postgres, né? Então, basicamente, ele libera aqui um Postgres pra gente de forma muito fácil, né? Óbvio, tem outras coisas. Ele faz questão de migrations, ele guarda histórico das versões. Ele faz muita coisa, não só o banco de dados, né? Então, se você tiver curiosidade, você pode dar uma olhada. Eu vou deixar no link aí também para facilitar no caso aqui, né? Se você quiser utilizar isso aqui no caso, vamos dar uma olhada na precificação. Bom, basicamente aqui, né? Então a gente tem aqui o free tier dele. Ele tem aqui basicamente meio giga, né? 24/7, né? O community support aqui no caso e tipo 0.25 aqui de CPU, né? Então ele não fala aqui quantos banco de dados ele libera. Mas assim, cara, 500 megas, você vai falar, não é muita coisa. Cara, realmente não é muita coisa, mas para nível de teste, para nível de estudo, isso aqui tá mais do que perfeito, tá? Então eu vou logar aqui com a minha conta. Beleza, então, primeiramente o que você precisa fazer aqui é criar um projeto. E aí dentro do projeto você vai ter os databases, tá? Então eu já tenho o projeto criado aqui, tá? Então eu tenho aqui, dentro do CodeInit aqui no caso, eu tenho os meus databases, tá? E eu já criei aqui o API, sei lá por que eu chamei disso, tá? Eu vou deletar aqui os meus databases para a gente criar o do zero, tá? Então vamos chamar aqui de API ou API-Fi, tá? Criei esse database, então eu tenho aqui o database, tá? E aí o que acontece? Aqui no dashboard, você vai ver que eu tenho aqui a minha connection string, tá vendo? Que é a forma que eu vou interagir com esse banco de dados. Então eu vou dar um copy aqui, beleza? Vou alternar aqui para o meu Visual Studio, tá? E aí, o que acontece aqui dentro do Visual Studio? Basicamente, você vai ver que ele pega aqui, ó, o database de dentro do meu arquivo de env, né? E aí ele criou para mim um arquivo de env, que é onde eu guardo aqui as variáveis de ambiente do meu sistema, tá? Se eu abrir aqui, ó, você vai ver que ele já tem, né, um placeholder aqui para um database aqui local, no caso. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse cara pelo que a gente copiou lá do site. Tá vendo, ó? Então, aqui ele vai ter o nome de usuário, a senha, né, a URL, o banco de dados propriamente dito, e se ele faz o require aqui do modo SSL, né? Aí, com base nisso, o que a gente vai fazer? A gente vai executar npx prisma. Deixa eu só dar um clear aqui, porque eu acho que talvez a minha foto esteja... Deixa eu só... beleza, deixa eu puxar aqui eu para cima aqui, porque senão vai ficar ruim de você ler. Beleza. Então a gente vai fazer o quê? Seguinte, npx prisma db push. O que esse cara faz? Ele basicamente sincroniza o meu model que eu tenho aqui local com o meu database. Então ele vai olhar lá nas tabelas, né, lá no banco de dados, todas as tabelas que não tem lá,
e as alterações que foram feitas, né, o que tem de diff, ele vai comparar e ele vai enviar essas alterações. Porém, quando você, assim, o DB Push não funciona tão bem quando você tem dados cadastrados, né? Porque muitas vezes ele fala que ele vai dropar, né, as tabelas e recriar, tá? Então, assim, como é uma primeira vez, sem problema nenhum. Porém, assim, para você trabalhar no mundo real, vamos dizer assim, seria legal você criar migrations, né? Mas, assim, eu acho que isso, né, o tema Prisma aqui pode ser um tema para um próximo vídeo, né? Então, me deixa aí nos comentários se você quiser saber mais sobre o Prisma, aprender mais sobre o Prisma. Deixa aí nos comentários, eu quero saber sobre o Prisma, que se a gente tiver bastante comentário, a gente faz um vídeo só sobre o Prisma, beleza? Então vamos lá, eu vou executar aqui o push, ó. Então ele executou lá com sucesso, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o meu browser. Então aqui no meu browser, se eu pegar aqui databases, meu database aqui de... Por que ele não tá... disfarce, tables. Foi mal. Tô loucão. Então aqui eu tenho o meu database e eu tenho aqui a user. Tá vendo, ó? E aí se eu pegar aqui, ó, eu tenho a definição aqui do meu modelo, né? A definição que eu coloquei lá. Então eu tenho o ID, tenho o nome, tenho o password, tenho o created at, tenho o updated at. Então tenho tudo aqui, a definição disso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o meu código e... Nesse caso, vamos criar um seed para esse database. Então eu vou criar uma pastinha aqui de seed. O que é o seed? Basicamente é um arquivo que eu vou criar aqui no meu Prisma, que vai fazer... vai carregar algumas informações dentro desse banco de dados, né? Para a gente poder ter dados lá dentro. Tá, beleza. E aí você vai ter o primeiro contato aqui de como fazer uma inserção de dados dentro do Prisma. Então eu criei uma pastinha seed aqui, e vou criar um arquivo chamado index. Só que antes disso, eu preciso criar a conexão, né? Eu preciso criar, no caso ali, no meu client, né? Que eu vou lidar com a conexão com o Prisma. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pastinha aqui chamada lib, e eu gosto de colocar tudo que é de terceiros dentro de uma pasta lib, que aí eu sei que ali só tem coisas de bibliotecas externas, e não pertence ali ao meu código, vamos dizer assim, né? Não pertence ali ao core do meu negócio, tá? Então eu vou criar aqui chamado prisma.js. Eu vou começar aqui importando a arroba do Prisma Client. Eu acho que é o prisma.client, isso. Boa. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um const prisma é igual a new prisma client. Então eu vou criar um novo prisma client aqui. Aqui você pode passar algumas informações, mas no caso aqui eu vou deixar default. E eu vou dar um export... return não, né? Export prisma. Tá? Beleza. Show de bola. Então aqui, o que acontece? Eu vou importar o client do Prisma. Então, de dentro do meu crc lib prisma.js, eu vou importar o Prisma. Tá? Então, basicamente aqui eu criei um arquivo para poder facilitar a nossa vida e facilitar a conexão com o banco. Beleza? Então, eu vou criar uma função aqui, main. Vai ser o ponto de entrada aqui no caso. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou, de dentro do meu Prisma, eu tenho todas as minhas tabelas, ou os meus models, né? Então, eu tenho aqui o user, tá? Dentro desse user, eu tenho uma série de métodos aqui para poder fazer operações dentro do meu banco de dados, né? Então, você tem aqui métodos de leitura, métodos de update, métodos de delete, count, enfim. Tem todos os padrões aí, né? Os mais comuns, né? As operações mais comuns que a gente pode fazer dentro do banco de dados. Um deles é o create, tá? O create, basicamente, é autoexplicativo. A gente vai criar um banco de dados, ou criar um registro dentro dessa minha tabela, né? Dentro da tabela de usuário aqui. O create, ele espera um objeto, tá? E esse objeto tem um data. O que é esse data? É justamente todos os dados, né, que o objeto precisa para ser criado, né? Então, no caso aqui do usuário é o nome. Então, a gente vai criar aqui o John Doe. Eu aposto que você não sabe por que eu estou chamando
usando sempre os nomes aí nos meus vídeos John Doe. Se você sabe, me deixa aí nos comentários, eu quero saber. Bacana. Então, o username vai ser o John, oh meu Deus, .do. E a senha dele vai ser segredo. Super segura. Aqui eu só vou executar o main, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Para eu poder executar esse comando, eu preciso definir os comandos do Prisma aqui no meu package.json, né? Então aqui eu vou declarar um Prisma. Isso aqui vai receber um objeto. E se não me falha a memória, eu coloco um método de seed. E aqui eu vou colocar um node ponto barra prisma, que é o arquivo, seed barra index.js. Acho que é isso. Então toda vez que eu executar o seed do prisma, ele vai direcionar para esse arquivo aqui, né? Se ele não me trollar, eu vou dar um npx prisma db seed, que vai carregar meu banco de dados. Basicamente ele executou. Então, se ele não me trollou, vamos voltar lá para o meu browser e vamos dar uma olhada aqui. Pô, legal, hein? Show de bola. Já tem aqui o meu John Doe cadastrado dentro do meu banco de dados com a senha super segura sendo salva aqui em texto, em plain text aqui, né? Muito bom. 10 estrelas para mim. Beleza. Show! Agora a gente já sabe como é que a gente cria um registro no meu banco de dados. O que nós vamos fazer? Vamos criar a rota que vai fazer o cadastro desse usuário, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Dentro da feature, a gente vai criar uma pasta chamada signup. Um detalhe que eu não falei, assim, eu particularmente de uns tempos para cá, de uns bons anos para cá, eu tenho utilizado mais a programação na língua inglesa, mesmo sendo projetos em português, né? Projetos brasileiros. Por quê? Justamente eu tenho notado mais adoção do inglês, né? Então, até para quando você trabalha com pessoas de outros países ou pessoas que falam outras línguas, então é importante a gente ter essa língua universal, né? E também um outro ponto que eu acho estranho, na minha visão, você usar português e às vezes você vai misturar, né, palavras em português e palavras em inglês, né? Por exemplo, vamos pensar que você está criando um controller no Rails, né? E aí você chama, por exemplo, o controller de usuários, né? Então você vai ter usuários controller, né? Então você está juntando ali português com inglês. Então eu acho meio estranho, sabe? Então, particularmente, eu tenho adotado aí a utilização por tudo em inglês. E aí, Dev, Greg do futuro aqui. Eu tive um probleminha nesse vídeo, no momento da gravação dessa parte aqui, que foi a criação da rota de signup. Eu esqueci de fazer a transição do meu browser de volta para o meu Visual Studio. Então eu gravei ali quase 10 minutos de vídeo, fazendo toda a rota de criação ali do usuário, né, no caso no banco de dados. Porém, ele não gravou a tela do meu Visual Studio, ele gravou o meu browser, né? Então tive uma falha técnica, eu só descobri isso no momento da edição. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar aqui rapidamente uma explicação, né, sobre como que eu fiz esse código, tá? Eu não vou cortar o vídeo, então eu vou deixar ali a minha fala, por mais que você vai ver o meu browser ali, mas pelo menos você conseguiria acompanhar no áudio, eu não vou ter que fazer toda a gravação novamente dessa parte do vídeo, tá? Mas eu vou te dar uma explicação aqui para facilitar o entendimento, né? Então, de repente você pode avançar e voltar ao vídeo, então você pode ver como que eu codifiquei e de repente você pode voltar aqui para ver o código final, tá bom? E eu vou deixar também no comentário aí, na descrição, quer dizer, o link para o repositório no GitHub. Então, se nessa parte você tiver alguma dúvida, você pode ir lá consultar, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso endpoint, né? Então, eu tenho a rota aqui signup no meu método post aqui no caso, tá? A minha entrada aqui do meu body, basicamente aqui eu tenho os dados do usuário, né? Para criar esse usuário. Então, ali minimamente eu preciso do nome, do username e do password. E eu tenho dois tipos de retorno aqui nessa API, tá? Primeiramente aqui é um retorno de sucesso, 201, que significa created, né? Que ele vai me retornar um objeto e dentro desse objeto aqui, basicamente eu só vou retornar o ID do usuário, tá?
Em seguida, eu tenho aqui 400, que é um badge request, que vai tratar qualquer tipo de erro, né? Por exemplo, algum dado inválido, ou se o usuário estiver tentando cadastrar um username que já existe no meu banco de dados, beleza? Então aqui, seguindo para o meu endpoint, basicamente aqui eu tenho a importação do meu Prisma e também aqui do Argon 2, né? Para poder fazer o hash do meu password, tá? E durante a gravação, primeiramente, eu fiz ali, né, a gravação da senha plain text, né, e para depois mostrar como é que a gente faria essa parte do hash, tá? Legal, então eu tenho aqui a função do meu endpoint. Aqui eu tô pegando do body do meu request aqui as informações, né? Então, conforme eu defini lá na minha rota, então eu tenho o nome, o username e o password. Aqui eu tô fazendo uma verificação, né, no meu Prisma, utilizando aqui o count, né? Passando o meu where aqui pelo username, né? Então, o que acontece aqui? Eu quero verificar se na minha base esse username está disponível, né? Então, aqui no caso, eu faço o count e eu, né, verifico aqui se ele retornou 0. Então, se ele retornou 0, quer dizer que esse username ele está available no meu banco de dados, né? Então, eu posso seguir com o cadastro normalmente, tá? E aqui eu estou fazendo essa verificação. Na verdade, eu estou fazendo uma negativa para dar um early return, né? Então aqui eu estou verificando. Se o username não está disponível, eu simplesmente paro a requisição com o badge request. E aí dando um error aqui dizendo, username not available. Ou você poderia falar que username already exists ou alguma coisa nesse sentido, tá? Se caso esse username aqui ele estiver disponível na minha base de dados, eu vou fazer aqui a chamada do create do Prisma, né, passando os dados, né? E note que aqui eu estou fazendo o hash da senha, tá? Então aqui justamente eu estou pegando o password, né, passando o password, atribuindo aqui o valor do password, só que o retorno da senha criptografada, tá? E dando tudo certo, eu estou retornando aqui, na verdade não é 200, tá? Então tem um erro aqui. Muito bom a gente revisar. Então, na verdade, isso aqui é um 200... Oh, caramba. Isso aqui é um 201, né? Que é created. E beleza. Então, aqui eu estou retornando 201 com sucesso e retornando o ID do usuário. E aí, o que acontece? Lembra que eu tenho o auto-increment na minha database? Então, aqui no meu create, eu estou pegando o usuário que ele cadastrou. Então, automaticamente, depois que ele criar esse usuário, ele vai atribuir aqui o meu ID com o auto-increment. E aqui, simplesmente, eu estou... falando que o ID e, né, falando que eu vou retornar aqui a string disso, porque isso aqui é um número, então estou convertendo aqui para string, beleza? Para a gente testar isso daqui, basicamente eu criei aqui, né, um teste aqui, né, utilizando aquele nosso plugin de REST. Então, basicamente aqui eu estou fazendo um post, né, no signup, estou falando que é um JSON aqui no caso e estou passando os dados aqui no body. Se eu executar esse request aqui, só que eu não estou com o servidor executando, deixa eu só iniciar o servidor aqui. E eu mandar esse request, ele vai falar que o username não está disponível, porque eu já cadastrei esse cara, né? Então, se eu trocar aqui, vamos colocar aqui o João, por exemplo. E eu der um send request, ele vai cadastrar normalmente. Beleza? Então, assim, pessoal, eu vou colocar essa parte aí no meio do vídeo, né? Como falei para vocês, eu tive esse pequeno problema aí durante a gravação, mas aí fica como explicação. Eu não vou cortar o vídeo para você poder ter a explicação completa do raciocínio. E qualquer dúvida que você tiver, me deixa aí nos comentários, beleza? Beleza, então aqui a gente vai criar o route e a gente vai criar, né? Lembra do nosso padrãozinho lá? E a gente vai criar o feature, tá? Vou criar aqui essas duas. Cara, pra gente não perder tempo, eu vou começar copiando aqui do ping, né? Só pra gente ter aqui como placeholder e a gente não ficar perdendo tempo aí nisso tudo, tá? Bom, então aqui essa minha rota, basicamente, ela vai ser um post, tá? Então que ela vai receber dados, e aí lembra do REST, né? E aí se você não sabe ainda o conceito de REST, eu tenho um vídeo no canal aí também falando um pouco aí de REST com Node.js. Vou deixar nos comentários aí também, depois que você terminar essa aula aqui, confere lá, beleza? Show de bola. Então aqui a gente vai ser no /signup. Então eu vou ter uma rota /signup que vai receber um post. E esse cara, ele vai receber um body.
tá? Esse body, que aqui no caso é o corpo da requisição, basicamente aqui ele vai receber um type, que ele vai ser do tipo object, né? Então vai ter um objeto no body da minha requisição, tá? E aqui eu vou ter as propriedades desse objeto, né? Então eu vou ter aqui primeiramente o nome, que vai ser type string, tá? Então aqui é onde eu estou definindo o meu contrato. Lembra lá do Swagger? Então, é para isso que eu estou fazendo isso aqui, tá? Então aqui eu vou colocar o username, que também é string, e vou colocar aqui o password, que também é string, beleza? Basicamente, esse request, essa rota, ela vai devolver dois tipos de response. Então, o primeiro, 201, quer dizer que o objeto foi criado, tá? E aqui eu vou retornar somente o ID do usuário. E eu vou retornar também um 400, que vai ser um tipo object também, né? E deixa eu só copiar as propriedades aqui, que senão a gente vai ficar perdendo muito tempo escrevendo isso. E esse vídeo vai ter 2 horas. E aqui eu só vou retornar um error, né? Que vai acontecer? Lembra que eu falei que a gente não pode ter 2 usuários com o mesmo username na base? Justamente, esse bad request ele vai informar pra gente quando alguém estiver tentando cadastrar um usuário com o mesmo nome, tá? Esse erro também vai ser tipo string, e eu acho que a definição do nosso objeto tá ok, beleza. Então vamos criar essa feature agora. Então aqui a gente tem esse cara, né? Então vamos começar aqui, antes de mais nada, vamos começar importando o Prisma, né? Prisma de /lib /prisma.js, beleza. Então, aqui ó, Prisma em ação. Show de bola. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui também é colocar o request. Então aqui eu preciso do request, porque eu preciso extrair as informações do body. E aqui eu vou, de dentro do body, eu vou pegar aqui o username e vou pegar também o password, tá? Show de bola. O que eu vou fazer nesse primeiro momento? Primeiramente, na verdade, eu tenho que pegar mais coisas aqui. Eu tenho que pegar o name também, né? Porque eu tenho que cadastrar esse cara como um usuário. E o name, ele é obrigatório. Uma coisa que eu não falei, só para recapitular. Quando você precisar que a propriedade ela seja nula, você simplesmente vem aqui, né, no tipo e coloca uma interrogação. Então, automaticamente, ele entende que é nulo, tá? Então, quando eu não coloco, ele é obrigatório. Então, aqui no caso, o nome, o username e o password, eles são obrigatórios, tá bom? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, primeiramente, verificar se já existe um usuário com esse username na minha base de dados, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, vamos declarar uma variável aqui chamada isUsernameAvailable. E ela vai receber aqui, no caso, o retorno do prisma.user.count. E olha que legal o Prisma. Ó, dentro do meu count eu posso passar um objeto. E uma das propriedades desse objeto é where, tá? Que é onde eu faço os filtros. Então, aqui, ó, olha como é que eu vou montando os filtros. Então, eu quero saber where, username é o username. Como o nome da minha variável aqui já é username, eu não preciso fazer isso aqui, né? Username igual a username. É só passar isso daqui, ó. Então você vê, ó, fica bem legível. Então deixa eu colocar só um async aqui, né, que eu esqueci. Beleza. Então, só que o username, ele só vai estar disponível quando o meu count for 0. Né? Então eu vou colocar um igual a 0. Beleza? Então o que acontece? Se for 0... automaticamente eu posso cadastrar. Se não, eu não posso cadastrar. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma tratativa aqui de negação. Então, se não tiver available, tá? A gente vai dar simplesmente um return e vai falar reply.code. Então, lembra do status lá, né? 400, né? E aqui a gente vai dar um ponto .send. Esse ponto .send vai ter um error. Aí a gente vai falar assim, username not available. Uma coisa nesse sentido.
Aí fica teu critério aí a mensagem de erro, beleza? E automaticamente aqui eu tô dando um early return, né? Então, se essa condição ela for atendida, ele já retorna e para a minha aplicação, legal? Então, se o usuário não existir, a gente precisa cadastrar. Então, vamos cadastrar o usuário aqui. Então, eu vou criar um usuário que vai ser o retorno do prisma.user.create. Lembra do create? Então, o que ele recebe aqui? O data, né? E aqui dentro a gente vai passar name, a gente vai passar username e a gente vai passar o password. Legal? E aqui a gente vai retornar o ID do usuário. E aqui vou pegar o user.id.toString. O que acontece aqui? Depois que o Prisma criar, me lembra que eu tenho aquela ideia de auto-increment na minha base de dados, automaticamente eu tenho o usuário aqui com o ID populado. Então eu simplesmente retorno lá para quem está chamando, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um signup.http, tá? Vamos colocar aqui que ele é um post no http localhost 3001 signup. Beleza. Ele vai ter um content type, vai ser application /json. Então eu tenho que passar o content type para ele. E aqui eu vou passar o body. Então esse cara vai receber name, Mary Doe, username. A gente vai falar que o username é mary.doe. A senha vai ser 123. Aquela senha super segura. Beleza, vamos executar isso aqui. E se isso aqui der certo, ele deve trazer o ID do usuário cadastrado. Vamos lá. Opa. Not found. O que aconteceu aqui? Já sei. Nesse caso, a gente tem um problema aqui, tá? Como o meu package.json aqui, no caso, ele tá só dando watch pro server e eu criei outras pastas aqui, eu preciso dar o reload, tá? Então deixa eu dar o reload aqui. Opa! O que deu de pau aqui? Not found module. Not found module. Not found module. Prisma. Out. Endpoint.js. O que tá dando pau aqui? Not found module. Signup.endpoint. Disfarça. Isso aqui não chama feature, né? Isso aqui chama endpoint. Greg. Beleza. Beleza, vou executar aqui o servidor novamente. E falhas técnicas aqui, é a velhice. Vamos mandar o request aqui de novo. Deixa eu só fechar tudo isso aqui. Abrir de novo, que eu não sei porque ele não tá clicável agora sim. Media type invalid. Application JSON. Content type. Tá. Eu acho que é por causa que isso aqui deve ser case sensitive. Suporte de media type é application /json. Application. Só restartar isso aqui. Application /json. Suporte de media type. Vamos ver. Mas ele tá application JSON. O que tá dando pau aqui? Content type. Content type. Caralho. Esqueci desse detalhe. Eu não posso passar como aspas aqui. Detalhe. Legal. Ó, cadastrou a Mary. Tá? Então aqui a gente tem o ID 2. Beleza? Se a gente voltar lá pro meu... vamos voltar lá pro browser. Vou voltar pro browser.
e a gente dá um refresh aqui, ó, já tem que ter a Mary aqui cadastrada. Ó, já tem a Mary cadastrada. Bacana, né? Show de bola. Vamos voltar para o meu Visual Studio. Beleza. Vamos tentar cadastrar novamente? Ele tem que dar um erro. Ó. Então ele deu um bad request dizendo, ó, username not available, né? Ou você poderia falar, sei lá, user already exists, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Bacana. Vamos fazer o seguinte. Você notou que a minha senha aqui, ela não tá nada segura, né? Então, qualquer um que fizer um select no meu banco de dados consegue pegar essa senha, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, eu preciso criptografar essa senha, né? Eu não posso guardar ela aberta assim, né? Eu preciso proteger essa informação, tá? Então, a gente vai usar uma biblioteca que é o Argon 2. Você poderia usar o Bcrypt, mas nos meus projetos aí eu tenho utilizado mais o Argon 2. Então, eu adicionei aqui a dependência, tá? Vamos só fechar isso aqui para ter mais espaço. E vamos fazer o seguinte, dentro da minha lib, eu vou criar um argon2.js, né? E aqui eu vou criar métodos utilitários para poder lidar com o Argon, né? E por que eu gosto de fazer dessa forma? Eu vou fazer dessa forma basicamente porque se algum dia eu quiser mudar a criptografia, eu quiser a biblioteca mudar, qualquer coisa do gênero, eu vou ter um único ponto de manutenção. Então eu só troco o código aqui dentro. Eu não preciso ficar trocando em vários lugares espalhados pelo meu sistema, tá? Então, vamos começar aqui importando o Argon 2. Argon. Acho que eu preciso fazer import nomeado. É isso? Argon. Na verdade, acho que não. Só colocar um Argon 2 aqui. Isso, tá. Então vamos dar um export aqui. Async function. Eu vou chamar de verify. Aqui eu vou chamar o hash, que é... O que essa função vai fazer? Ela vai verificar se a senha criptografada bate com a senha que o usuário digitou. Então eu tenho aqui o hash, que é a senha que está armazenada no meu banco de dados, que é a senha criptografada. E aqui o password, que no caso é a senha aberta, né, que o usuário informou lá durante a autenticação, tá? Eu vou colocar isso aqui dentro do try-catch, porque o que acontece? Qualquer problema que der aqui, eu simplesmente vou retornar false. Tá? Então eu vou dar um console.log aqui no erro. Vou dar um false. E aqui eu vou dar um return do argon2.verify. Aqui eu passo o hash e aqui eu passo o password. Beleza. Show. A próxima função que eu vou criar é a criptografia, né? Que vai fazer o hash dessa string para mim. Então eu vou criar um método chamado hash aqui. Vou criar aqui o password, tá? Opa, esqueci de colocar function. Detalhe. Importante, né? Beleza. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou colocar um try-catch aqui. Deixa eu copiar aqui que vai ser mais fácil. Beleza. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Return argon do to. Aqui vai ser o hash. E aqui eu vou chamar o password. Então basicamente aqui eu tenho os dois métodos prontos, né? Apesar de você vai falar assim, parece redundância, parece, mas pensa que isso aqui no futuro, se isso aqui mudar, imagine que seu sistema é gigante, você tem, sei lá, trocentos mil pontos na aplicação onde você usa isso aqui. Se a gente faz isso, apesar de você ter um trabalho agora, você poupa um trabalho lá na frente, que justamente você centraliza isso em um único lugar. Então por isso que eu gosto de fazer dessa forma, tá? Você é obrigado a fazer dessa forma? Não, mas é uma boa prática que eu gosto de utilizar justamente para possíveis refatorações ou possíveis mudanças que aconteçam, facilitar a minha manutenção do meu código, tá? Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no meu signup, vamos voltar aqui no endpoint e a gente vai importar o hash
de dentro do meu ponto barra dentro do meu Argon, tá? Então aqui, quando eu for cadastrar, eu preciso pegar esse password aqui no caso e guardar ele criptografado. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um await e a gente vai passar aqui o password. Então o que acontece? Ele vai atribuir para essa variável aqui, no caso, essa variável password dentro do meu banco de dados, o resultado desse return, desse método aqui, hash, que basicamente ele vai pegar e vai criptografar isso, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o signup de novo, vamos falar que vai ser o Jodo, tô criativo hoje nos nomes, hein? E vamos executar aqui. Ó, então ele criou o ID 3, no caso aqui para mim, né? Vamos voltar lá para o meu browser para a gente poder verificar. Aqui eu tenho a tabela de users. Ó lá. Ó. Então, olha a diferença. Ó. Tá vendo que essa string aqui, ó, ela já não é mais tão legível? Né? Então, assim, já tá bagunçado aqui os caracteres, vamos dizer assim. Então, essa é a forma que a gente... uma das formas que a gente pode utilizar para poder guardar a senha do banco de dados de forma segura. É óbvio que isso aqui é 100% seguro? Não, nada é 100% seguro. Existem uma série de outras técnicas que você pode fazer para poder melhorar a segurança disso. Então, você pode usar Salt, então uma série de coisas que dá para fazer. Né? Mas enfim, me deixa aí nos comentários também se você quiser saber um pouco mais aí sobre segurança, sobre esse tipo de conteúdo, me deixa aí nos comentários e a gente pode pensar em fazer um conteúdo disso lá na frente. Beleza? E o que acontece? Agora eu consigo comparar esses dois hashes. Então eu pego aquilo que o usuário mandou e comparo esses dois valores, só que de forma criptografada. Então, por exemplo, se alguém tiver acesso ao meu banco de dados, ele não consegue saber as senhas. Né? É óbvio, isso aqui pode ter uma força bruta, qualquer coisa do gênero, né? Nada é 100% seguro. Mas assim, pensa que o nosso trabalho como desenvolvedor é sempre a gente dificultar, né? Então, pensando ali no hacker, o que a gente pode fazer para dificultar a vida dele, né? Então, porque é muito de um, né? Pensando ali em questão de segurança, é o gato e rato, né? Então, você está sempre tendo que se proteger, né? Então, quanto mais você dificultar a vida do hacker, melhor, tá? Então, fica aí essa dica. Bacana, acho que essa aula vai demorar 3 horas, mas vamos que vamos. Vamos voltar aqui para o nosso código. E o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos criar o endpoint para poder fazer a autenticação desse cara, tá? Então, basicamente aqui eu vou criar uma pastinha chamada auth, tá? E eu vou copiar aqui, como sempre, os dois arquivos para facilitar a minha vida, tá? Então, abrindo aqui o route, eu vou ter também aqui um verbo post, né? Que eu vou enviar informações para o servidor para criar um JWT, nesse caso. E aqui eu vou chamar de /auth mesmo, tá? Basicamente, esse endpoint também vai ter um body. Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar aqui de dentro do signup. Vamos copiar isso aqui, porque basicamente é bem parecido, né? A diferença aqui é que eu não tenho o name. No caso, eu vou receber só o username e o password, né? Nesse caso aqui. E aí, o retorno disso vai consistir basicamente em dois retornos dessa API, né? Dois responses. O primeiro deles vai ser o 200, que é quando criou o token, né? Então aqui, na verdade, vamos chamar de access token. Então, quando der match lá, tanto do username quanto do password, ele vai gerar o JWT e vai retornar dentro desse campo access token, né? E o segundo aqui é quando der algum tipo de problema, né? Então, senha inválida, usuário inválido, qualquer coisa do gênero, né? O usuário não existir. Então, aqui a gente vai fazer exatamente o 401, que é unauthorized. Né? Então, aqui vai ser um objeto também. E aqui simplesmente eu vou colocar um error do tipo string, tá? Poderia retornar mais informações? Poderia, mas tem uma dica legal aqui que eu vou te mostrar e acho que ela vai começar a fazer sentido, tá? Bom, vamos lá. Então aqui eu vou pegar o meu endpoint e eu vou começar a fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou importar aqui o Prisma. Então,
Prisma de dentro da minha lib. Então, ponto barra lib barra prisma.js. Beleza, para mim lidar com JWT, preciso utilizar uma lib, né? Que vai facilitar aí a criação desse JWT para a gente, tá? Então eu vou adicionar aqui o JSON, essa biblioteca aqui, JSON Web Token, tá? Que basicamente vai facilitar aí a criação desse JWT para a gente, desse token, beleza? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente precisa pegar as informações do body, da requisição. Então eu vou pegar aqui de dentro do meu request, eu vou pegar aqui o username, igual aqui rec.body. Na verdade aqui é request, né? Tô com express agora na cabeça. Beleza. Então eu vou colocar aqui o meu username e vou colocar aqui o meu password. Então são as duas informações que eu estou recebendo no body da minha requisição, tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou verificar no meu banco de dados se esse usuário existe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um prisma.user.findFirst. Então eu quero que ele encontre o primeiro, tá? E aqui, ó, eu passo um objeto e mais uma vez eu vou usar o where aqui, ó, tá vendo? Ó, where, e aí aqui um outro objeto e eu passo o username aqui no caso, ó. Então, ou seja, ele vai pegar o primeiro usuário que ele encontrar com esse username. Deixa eu colocar async aqui porque eu sempre esqueço. Beleza. O que eu tenho que fazer aqui? Se caso o meu usuário não existir, eu tenho que retornar um erro, certo? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. If not user, ou seja, o usuário não existe, eu simplesmente vou dar um reply.code, vou retornar 401, que é unauthorized, e vou retornar aqui um .send, que é o meu objeto. Então, error. Eu vou colocar aqui, sei lá, user does not exist, por exemplo, tá? Show de bola. Agora eu preciso fazer a comparação das duas senhas, né? Então eu preciso fazer aqui, eu preciso importar, né, de dentro aqui, na verdade não é do Argon, é de dentro da minha biblioteca. Eu deveria ter colocado um outro nome só para diferenciar, mas enfim, tá. Então eu posso colocar aqui, eu vou declarar uma variável chamada isValidPassword. Eu vou dar um await e eu vou fazer o verify aqui. Aqui eu preciso passar dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é o password que está no meu banco de dados, que é o hash, que é o que está guardado, criptografado. E o segundo parâmetro é o valor que eu estou recebendo com o post da requisição, que é o password. Então, ou seja, se isso aqui for válido, então eu posso fazer uma negativa aqui. Se não for válido, o que eu vou fazer aqui? Eu vou exatamente copiar isso aqui, colar aqui e falar assim, sei lá, password is invalid, por exemplo. Tá? Porém, aqui nós temos um problema muito sério de segurança. Você sabe me dizer qual que é? Me deixa aí nos comentários, quero saber se você sabe. Mas para quem não sabe, aqui eu estou dando uma informação crucial para o hacker, né? Que é o seguinte, ele vai ficar tentando logar, né? Vai ficar fazendo ali, né, uma combinação de usernames e vai ficar tentando logar no meu sistema. A partir do momento que eu dou uma informação para ele, password is invalid, ele já sabe, opa, existe um usuário com esse nome na base de dados. Ou seja, ele sabe que ele já quebrou o usuário, né? Ele já quebrou a informação do usuário. Ele precisa agora quebrar a informação da senha. Então, nesse caso, quanto menos informação nós dermos para o hacker, melhor. Então, por isso que eu, particularmente, eu nunca falo, né, quando deu tanto o username quanto o password eles não derem match, eu nunca dou o rei específico para o usuário. Por mais que isso, né, a galera de UX pode falar, mas a experiência do usuário é ruim, eu concordo, mas nesse caso eu prefiro ter uma experiência ruim, mas ser um pouco mais seguro, do que ser um pouco ser menos seguro, né, e ter uma experiência melhor, né? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer aqui? Basicamente, é não dar essa informação para o usuário. A gente vai fazer o seguinte, simplesmente falar assim, invalid credentials. É a mesma coisa aqui, tá? O que acontece?
Se o username ou o password derem problema, é sempre invalid credentials. Então, tipo, o hacker ali, o cara que tá ali com, né, tentando fazer alguma coisa maliciosa, ele nunca vai saber se o que deu problema foi o username ou se deu problema foi o password. Então, eu tô retornando uma informação genérica, né? Então, por isso que eu não retorno coisas específicas, né? Porém, assim, para não ficar isso aqui duplicado, né? Porque ficou uma coisa bem estranha, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma função aqui chamada validate user and password. Isso aqui vai ser uma função que, deixa eu ver, ela tem que receber para mim o user, que é o objeto usuário, também tem que receber aqui o password, né? Eu vou dar um await aqui e a gente vai fazer o seguinte. Await não, tem que ser await? Não preciso, porque eu vou verificar sem. Então eu vou dar um async aqui. Tá, e aí eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou dar um return. Para isso aqui ser válido, preciso que o usuário seja ok e a minha senha seja ok, certo? Então eu simplesmente vou copiar isso aqui, tá? Então eu estou dando um return aqui dizendo, username ok, ele existe, e o password também dá match, tá? E aqui simplesmente eu vou fazer o quê? Eu vou is valid credentials. Eu vou chamar o await validate username e password, passando o user, passando o password. Então, se isso aqui for inválido, ou seja, eu estou negando, né? Automaticamente eu retorno ali para o usuário invalid credentials. E aí eu não preciso mais disso daqui, ó. Tá vendo, ó? Então, eu simplifiquei ali um pouco o meu código, né? Então, diminuí ali aquela, vamos dizer assim, aquela duplicidade de 2 ifs, né? Eu simplesmente estou criando uma função, né? Para poder validar essa regra, né? Para atender essa minha regra. E estou fazendo um único if em cima dessa regra, para poder fazer o early return aqui. Então, acho que facilita bastante essa dica aí para poder... como é que fala? Você poder, tipo, evitar esse monte de if aí no código. E eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Deixa eu dar uns Ctrl Z. Eu fiz uma besteira aqui. Beleza, pessoal, foi mal, falha minha. Eu deletei ali a consulta do Prisma. Então, isValid user isValid credentials é igual ao await validate username e o password. Aqui eu passo user, aqui eu passo o password. Aqui eu nego. Aqui eu apago. Eu acho que é isso. Beleza. Então, continuando, então aqui justamente eu tenho um único if dentro do meu código, né? Então acho que nesse caso aqui não tem aquele monte de if para ficar verificando condição e dando return. Eu acho que ajuda bastante na legibilidade do código, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui vamos criar um auth.ltp. Vamos copiar aqui do signup, só para facilitar. Vamos chamar o auth aqui, vamos tirar o John Doe. Isso aqui vai dar pau, né? Porque, na verdade, John Doe eu criei por último, né? Foi, então eu criei por último. Tá, o John Doe e a Mary Doe vão dar pau, porque ele vai tentar fazer o match da senha, não vai bater, mesmo a senha sendo correta, porque não está criptografado no nosso banco. Então, tem que levar isso em consideração, tá? Mas assim, se tudo der certo, isso aqui tem que me retornar. Deixa eu só ver aqui se eu retornei o sucesso, né? Agora eu acho que eu não retornei o sucesso. Na verdade ele vai retornar 200 aqui com health, mas depois a gente vai criar o JWT porque eu esqueci desse ponto, tá? Foi mal, pessoal, é a idade. Vamos lá. Então, se eu der um send request aqui, tá, eu preciso restartar o servidor, que eu criei uma pasta nova e ele não consegue entender pastas novas. Beleza. Então ele retornou 200, tá vendo? Então, ou seja, validou, né? Tanto o usuário quanto a senha. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um 4 aqui, por exemplo. E vamos dar um request. Invalid credentials. Beleza? Se eu acertar a senha, mas errar o usuário, por exemplo.
Ó, invalid credentials. Então eu não sei se é o usuário ou se é a senha. É diferente de se eu passasse de usuário e senha, eu desse, tipo, password, invalid password, por exemplo, tá? Então, beleza, vamos fazer agora a parte do JWT. Antes de mais nada, vamos criar aqui na lib também, novamente, o JWT, né? Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos importar JWT from JSON Web Token. Cara, eu não vou explicar o que é JWT, mas basicamente é um padrão que a gente usa utilizando uma criptografia para poder guardar a sessão do usuário, vamos dizer assim, e poder trafegar essas informações aí entre o cliente e server, tá? E aí dentro do JWT, geralmente a gente tem um payload, onde a gente tem algumas informações sobre o usuário, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos exportar aqui duas funções. A primeira delas vai ser o verify. E aqui eu vou receber o token. Isso. E aqui eu vou dar simplesmente um return jwt.verify. E aqui eu preciso passar o token. Para o meu JWT, geralmente a gente usa uma string, que é o segredo para ele criptografar, tanto para você conseguir criptografar e descriptografar, ou você pode usar uma public key também, tá? Justamente essa informação é o que vai ajudar a manter a segurança desses dados. Então, essa key ou essa secret, ela não pode vazar. Porque com isso, né, o hacker ali, o atacante, ele consegue fazer a engenharia reversa desse JWT, tá? Geralmente, nos projetos que eu tenho trabalhado, a gente tem utilizado mais a ideia de utilizar uma chave, um par de chaves, tá? Mas aqui, por efeito didático, eu vou colocar uma secret, tá? Então eu vou declarar aqui uma constante, JWT secret. Vou colocar aqui super secret. E assim, isso aqui geralmente não fica hard-coded no sistema, tá? A gente utiliza isso aqui, variáveis de ambiente, né? Para a gente poder trocar isso aqui em ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação, ambiente de produção, enfim, né? Porém, assim, eu vou deixar aqui como to-do colocar isso em env, tá? E aí o que acontece? Tem um vídeo no canal sobre como trabalhar com variáveis de ambiente dentro do Node.js e fica aí como desafio para você pegar isso aqui e colocar isso aí dentro de env, tá? Vou deixar nos comentários também o link para esse vídeo, beleza? Fica aí como desafio, tá? Então eu só vou colocar aqui, desafio para você. Beleza? E aí me conta nos comentários aí se você conseguiu fazer e como que você fez. Bacana? Então aqui eu vou passar o secret também, né? E eu vou exportar mais uma função. Function. Vou chamar isso aqui de... hash. Então aqui eu vou receber o payload. Já explico para vocês o que é o payload, tá? jwt.sign payload. E aqui eu vou passar o jwt. Tá, eu não gostei desse nome. Vou usar sign mesmo. Beleza. Bom, o que acontece? O meu payload é um objeto que eu quero colocar dentro do meu dentro do meu JWT para posteriormente ele ser lido, né? Então, por exemplo, uma informação útil que eu posso colocar aqui, o ID do meu usuário. Que aí, por exemplo, eu sei qual é o ID que pertence àquele token, por exemplo, tá? Então, aqui eu já tenho as duas funções prontas, né, do meu JWT. Então, vamos voltar aqui no meu endpoint. Eu vou importar aqui o sign de JWT. Beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou declarar um token. Vou falar que esse token ele vai fazer o sign, né? Vai executar o método sign e vou passar um payload. Tá? Dentro desse meu payload, por enquanto eu só vou ter o user.id. Tá? Somente o usuário aqui no caso.
Beleza. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar Access Token. Na verdade, eu vou chamar isso aqui de Access Token, que aí eu não preciso colocar o 2 pontos token, né? Beleza. Show de bola. Então, se a gente voltar lá no meu Alf e a gente colocar o John Doe aqui, o Joe Doe, que não é o Joe Biden, e executar, ele deveria retornar o JWT para mim. Ó, retornou o JWT. Show de bola, né? Então, com isso, a gente já tem as informações aqui, né, para poder logar na nossa aplicação, tá? O que nós vamos fazer agora? Bom, vamos criar a rota aqui, que é a MI, tá? O que é a MI? Basicamente, eu vou chamar essa rota, passar o JWT e eu vou retornar qual é o usuário que está logado, beleza? Vamos fazer isso. Então eu vou aqui pegar de ping para facilitar aqui o nosso sistema, né? Nossa criação aqui de rotas, tá? Vou apagar isso aqui, tirar tudo isso aqui, opa. Só para facilitar aqui, beleza. Então vamos começar aqui pela rota. Basicamente eu vou ter a rota MI, legal. Esse meu response vai retornar um objeto. E eu vou retornar eu vou retornar o ID do usuário. Eu vou retornar o nome do usuário. E eu vou retornar o username. Username. E acho que quando que ele foi criado? Não, vou retornar não. Beleza, eu vou retornar o ID, o nome e o nome de usuário desse cara, tá? Isso aqui, como é um get, não tem nenhum body. E eu tenho mais um retorno. Vamos pegar aqui do Alf, copiar, que é o seguinte. Quando a requisição ela não for autenticada com sucesso, ou seja, não tiver o JWT ou o JWT for inválido, eu vou retornar 401, não autorizado, para poder obter a informação desse usuário, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui para o meu handler. E aqui, a gente vai... Primeiramente, nós precisamos... na verdade, eu acho que eu posso usar isso aqui como se fosse um... Deixa eu pensar como é que a gente pode fazer isso. Tá, eu acho que a gente pode fazer isso como se fosse um middleware, né? Executar um pré-handler, por exemplo, né? Para ter uma função que autentica isso pra gente não precisa ficar escrevendo esse código várias vezes, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Lembra que eu falei de quando a gente tem coisas compartilhadas? Então vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar aqui uma shared, basicamente, e eu vou criar um cara aqui chamado isAuthenticated, que basicamente ele vai servir como uma espécie de middleware pra gente, para verificar, e aí eu poder, antes dele executar o handler propriamente dito, né, eu poder executar um middleware antes que simplesmente vai validar se o token existe ou não, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um export async function is authenticated. E isso aqui, por ser um middleware, ele tem também a mesma assinatura de uma função normal ali de handler do meu Fastify, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Bom, basicamente a primeira coisa é pegar o token, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui token parts e vou pegar de dentro do meu request, eu tenho que pegar o header authorization. Eu vou passar isso dentro do authorization, né? Deixa eu só colocar só para não dar problema. E o que eu vou fazer? Lembra que quando eu passo um JWT, geralmente a gente envia o bidder token, né? O bidder, que é o tipo do token, espaço o token. Tem esse padrãozinho, né? Eu preciso tirar essa palavra bidder de dentro ali, né? Então, como que eu vou fazer aqui? Tem várias formas de você fazer isso, mas o que eu acho que é fácil seria
o seguinte, eu vou pegar o parts e eu vou dar um split aqui. Na verdade, essa variável não fez muito sentido, né? Eu vou chamar de token essa. E essa aqui vai ser o token parts. Na verdade, esse aqui é o raw token, né? Porque é o token inteiro. Isso. Então é o raw token e eu vou fazer um split aqui, tá? Eu vou fazer um split pelo beater. Beater espaço. Aí o que acontece? O beater vai ficar na posição 1, né, 0 no caso, né, que é a posição 1 do array. E o meu token, que é o valor do meu token, vai ficar na posição 2, que é o valor 1, tá? E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso falar assim, const access token é igual ao token parts. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um no label aqui para evitar qualquer tipo de problema que a gente venha a ter. Né? Então, eu estou usando essa sintaxe aqui para chamar o array, interrogação ponto e chamando a posição 1, justamente porque se isso aqui for nulo, ele não vai dar um pau de null reference, tá? E aí, o que eu preciso fazer? Deixa eu importar aqui. Import verify from lib barra jwt.js. .js. E aqui eu vou fazer o seguinte, const payload é igual ao await verify, e aqui eu vou passar o access token. Só para exemplificar, eu vou dar um console.log aqui no meu payload para a gente ver o token chegando aqui, tá? E aí, o que acontece? Esse verify ele vai me retornar uma exception. Esse verify possivelmente, se der algum problema, ele vai me retornar uma exception. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um try catch, que é o seguinte. Eu vou só logar o erro aqui, console.log error. Eu vou dar um return false. Aí, se isso aqui não der problema, eu posso colocar isso aqui. Isso, beleza. O que acontece? Se caso der algum problema na hora de verificar o token, eu só retorno um false aqui para poder recuperar aqui como false, né? Então aqui eu posso fazer o seguinte, if not payload, né? Aí eu posso fazer aqui, ó, return reply.code, aí eu vou retornar 401 nesse caso, tá? E vou colocar aqui o send e vou falar que o error é, sei lá, invalid token, alguma coisa nesse sentido, tá? Legal. Agora, como que eu conecto isso aqui na minha rota? Tá. O Fastify tem uma forma da gente fazer isso utilizando o pré-handler, tá? Então, na hora que a gente for aqui no me, eu abrir o routes, aqui eu posso colocar um cara que é o acho que é pré-handler, é isso? Eu acho que é isso. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, porque agora de cabeça eu não me lembro. Vamos lá. Isso, é o pré-handler. Pré-handler. Isso mesmo. E aqui o que eu posso fazer? Eu posso importar is authenticated de dentro do meu shared, né? Que aí eu tenho um código compartilhado. E aí, nesse caso, basicamente eu passo aqui como antes de executar o handler propriamente dito, antes de executar o código do meu request, né, o código do meu endpoint, eu faço a verificação do token. E aí eu só, no caso assim, só deixo passar se caso não tiver nenhum problema. Por quê? Porque aqui eu estou simplesmente parando a request. Se caso isso aqui der algum problema, ele já para a request, já corta e já fala que é inválido, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar essa rota aqui, que é a rota me.http, tá? E vamos pegar de ping mesmo? Não pode ser de ping, não. Vamos pegar de alpha aqui. Facilitar a nossa vida, me. Beleza. Então aqui eu vou voltar para get. É o me, content type é JSON. E a gente precisa passar o authorization. E aqui a gente vai passar o beater. E aqui a gente vai passar qualquer coisa. Isso aqui possivelmente deu problema. Vamos ver o que deu problema aqui. Vamos ver.
Cannot read... Ah, acho que eu passei o autor aí. Ele deve ser case sensitive. Não, não é. Vamos ver. Object... Split... Authorization. Será que eu escrevi certo lá? Vamos ver. Disfarça. Aqui é headers. Não header, é headers. Senão não vai funcionar. Bom, beleza, já mudou o erro. Show. Não, na verdade não deu erro, é porque eu só dei o console.log aqui. Mas show, ó. Invalid token. Viu? Então, ou seja, nesse caso, automaticamente ele tentou validar o token, esse token não é válido, e ele simplesmente cortou ali a conexão e disse que a minha... diz que é inválido, nesse caso aqui, né? Então já cortou a requisição. Vamos fazer o seguinte, vamos lá voltar no Alf. Vamos só apagar isso aqui, voltar no Alf, vamos dar um... Tá, então ou seja, eu gerei aqui novamente um token, legal. E vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o me, vamos pegar aqui, vamos colar aqui no token, tá? Então aqui a gente tem o token que supostamente é certo e vamos dar um request. Ó, deu 200. Legal, né? Então, ou seja, nesse caso aqui não retorna nada porque realmente a gente não está retornando nada. Mas só para você ver, se a gente pegar aqui o endpoint, o endpoint deveria retornar Pong. Ah, tá, mas ele não retornou porque eu não defini ele aqui na rota, né? Mas ele retornou 200. Mas como não tá, o padrão do objeto aqui não está retornando corretamente, ele está retornando vazio. Então, nesse caso aqui, eu preciso tratar, tá? Bom, eu vou deixar como desafio para você, então eu vou colocar aqui to do, que é o seguinte, recuperar, né? Então aqui nesse caso aqui, recuperar o ID do token, né? De dentro do payload, né? De dentro do payload e buscar os dados do usuário no banco. Retornar no JSON. Então, ou seja, eu vou deixar como placeholder aqui o objeto que a gente precisa mandar. Né? Então, você vai mandar aqui o name, né? Você vai mandar o username e você vai mandar o... São só esses dois? Acho que agora eu não lembro. Ah, tem o ID também. Tá bom. Aqui. Beleza, eu vou retornar aqui o ID também. Então, deixei como placeholder. Vamos voltar lá no me. É só executar aqui para ver se... beleza. Ele retornou um objeto aqui. Tá vazio, obviamente, porque eu não populei esse objeto aqui. Né? Então, esse objeto... cacete. Esse objeto aqui, ele tá obviamente vazio, tá? Então, ou seja, eu vou deixar aí para você como desafio, tá? Para você fazer isso, né? Então, você poder também treinar isso, né? Então, poder pegar os dados ali do JWT, utilizar o método para fazer o reverso, né? Pegar o payload, de dentro do payload você tem um ID, e aí com o ID você poder consultar no banco de dados e retornar essas informações, tá? Então, fica o desafio aí. Não se esqueça de compartilhar os seus resultados com a gente lá no nosso canal do Discord, tá? Então quero saber aí se você conseguiu, se você tiver alguma dificuldade, aparece por lá que a gente te ajuda. Beleza, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado, esse foi o vídeo de hoje, não se esquece de apoiar nosso trabalho aí, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!